né? Então, essa noite, fico feliz de ver tantas pessoas e grato a Deus pela vida dos irmãos. Quero convidá-los aqui para a leitura de um texto da Palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, vamos estar lendo no capítulo número 22, a partir do verso número 39. Texto conhecido da igreja, parte desse texto para uma meditação dessa noite. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Esse texto, irmãos, ele faz parte do Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, conhecido como os Evangelhos sinóticos, onde os evangelistas eles tratam do mesmo assunto numa ótica diferente, conforme a visão que Deus dava a cada um deles, se utilizando das suas personalidades para assim escreverem o Evangelho. Dentro desse texto, irmãos, encontramos aqui parte já quase caminhando para o final do ministério de Jesus na terra. Encontramos Jesus indo para o Getsemane, onde ele estava, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, vão dizer que ele estava, dizia ele, a minha alma está angustiada. Jesus estava sentindo já o peso da morte, do pecado, visto que, como aprendemos na aula de hoje, na escola dominical, Jesus, ele tinha e tem a natureza humana, e por isso ele sentiu como nós as aflições, irmãos. Como o homem, ele teve todos os mesmos sentimentos que nós. É nós que precisamos ter o sentimento de Cristo, mas ele teve o nosso sentimento de tristeza, de alegria, de dor, de agonia, fome, sede. Eu sempre digo que Jesus teve alguns lampejos de alegria, nesse mundo, a qual ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós devêssemos ter bom ânimo. E Jesus está encerrando o seu ministério terreno, e para isso ele veio, mas ele está sentindo a agonia. Quando ele vai para o Getsemane, ele convida Pedro, Tiago e João, seus companheiros. Eles ficam em determinado lugar, e diz a Bíblia que Jesus vai um pouco além, vai um pouco mais à frente orar. E orando, Jesus, sabendo da sua missão, sabendo do cálice que ele tinha que beber e já sentindo o amargor deste cálice, ele vai pedir ao Pai. E ele diz, como nós lemos no texto, ele diz: se queres, passa de mim este cálice. Nos outros evangelhos, Jesus vai dizer que ele pode, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice. E nós vamos ver que quando Jesus faz esse pedido, na sequência ele completa dizendo: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós observamos dentro desse texto que nós observamos que nós temos vontade, mas o Senhor Deus também tem vontade. É interessante que nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, não obstante Deus está atemporal, ele está diferente do nosso tempo, como nós ensinamos e aprendemos pelas Escrituras, o nosso Deus, ele, não obstante ele ser transcendente, irmãos, não sendo dessa criação, sendo Criador, ele se torna imanente.
Ele é um Deus pessoal. Todavia, Ele está acima de nós. E nós vamos encontrar na Bíblia que Ele tem, na verdade, um caminho, como nós também temos caminho. Isaías vai dizer, foi Deus quem disse, que os caminhos dele são diferentes do nosso. Veja que a Bíblia vai dizer aqui, Salomão diz isso, que há caminho que parece direito aos olhos do homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então o homem tem um caminho, irmãos, o homem tem uma direção, por isso que nós precisamos fazer conforme o salmista disse no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque muitas vezes o nosso caminho pode nos trazer um prejuízo muito grande. Porque nós, irmãos, que somos limitados, finitos, que somos humanos, mal enxergamos a ponta do nosso nariz. Mas Deus, Ele conhece o fim das coisas antes que elas existam. Por isso o caminho de Deus, ele é diferente do nosso. Então, primeiro, Deus tem caminho e nós também temos, mas o caminho de Deus é melhor. Ao ponto de Jesus dizer, irmãos, que eu sou, que esse Jesus ali em São João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe o caminho humano e o caminho divino. Oxalá eu e você possamos escolher ficar no caminho que Deus traçou para nós. Ainda que muitas vezes nós não entendamos que o caminho que Ele tem para nós, irmãos, não nos vai isentar de deserto, de sofrimento, de luta, mas quando Ele nos coloca e nós estamos no caminho que Ele nos permite estar e entregamos a nossa vida a Ele, para andar no caminho dEle, entregamos o nosso caminho a Ele, Ele não vai nos decepcionar, irmãos, Ele vai nos conduzir num caminho de vitória. Ainda que nós não possamos às vezes entender, irmãos, mas nós vamos observar que Ele sempre tem um melhor caminho para nós. A Bíblia diz que o caminho de Deus é pela tormenta. E nós entendemos que muitas vezes, irmãos, como limitados que somos, finitos que somos, como não conseguimos enxergar o amanhã, nós muitas vezes ficamos sem entender. O importante não é entender, você não precisa entender. Eu e você, nós precisamos entregar o caminho a Ele, e certamente Ele nos conduzirá em segurança. Nesse mesmo texto de Isaías 55, nós vamos observar que Ele também tem pensamento, e nós também temos. Nós também pensamos, porque somos pessoas. E pensamos, não é? Mas ali Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Assim como o céu é mais elevado do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Veja que Deus ele pensa diferente de nós, irmãos, né? O pensamento de Deus é totalmente diferente muitas vezes do nosso. Oxalá, volta a dizer, Deus queira, os nossos caminhos, eles e os pensamentos deles se cruzem com os caminhos e a vontade e os pensamentos de Deus, porque Deus ele tem um bom pensamento sobre nós, irmãos. Deus, na verdade, ele tem um pensamento diferente. Lembra o que ele falou para Jeremias? O povo estava, irmãos, na verdade, ali, na época de Jeremias, não ouviam os profetas, tinham entrado por um caminho diferente, estavam na idolatria, e agora o juízo chegou, irmãos, bateu a porta, né? Judá fica ali cercado, o cerco da Babilônia dura 18 anos, irmãos, eles ficam 18 anos cercados ali pelos babilônicos, mas era a vontade de Deus. Olha, eu vou falar da vontade, era a vontade de Deus que os judeus, os israelitas, fossem subjugados pelos babilônicos, e eles não entendiam isso. Eles achavam que Deus ia entregar eles à perdição, ia fazer como o reino do norte, extinguir ali o povo, e eles não sabiam. E aí Deus fala para eles assim: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar um fim conforme a minha vontade. Então veja que Deus também tem pensamento, né? O pensamento de Deus é diferente. Às vezes pensamos que é o fim, às vezes pensamos que já acabou, às vezes pensamos que Deus virou as costas, às vezes pensamos que Deus não está vendo, às vezes pensamos que não vai dar certo, mas Deus ele tem um pensamento totalmente diferente do nosso. É por isso que é bom, irmãos, nós, na verdade, nascemos de novo. Quem nasce de novo, ele vai receber de Deus uma nova vida.
Quem nasce de novo, irmãos, ele vai ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. Quem nasce de novo tem um novo caminho, novidade de vida. Quem nasce de novo, irmãos, ele tem, na verdade, uma vida transformada, ele tem a mente de Cristo, diz Paulo. Quem nasce de novo, diz Pedro, tem a natureza divina. Então agora nós podemos, quando nascemos de novo, agora andar no caminho que ele tem constituído para nós, e andarmos com os pensamentos de Deus, irmãos, porque agora a mente de Cristo passa a ter domínio sobre a nossa mente. Então por isso é importante. Então veja, nós temos caminho, Deus tem caminho. Nós temos pensamento, Deus tem pensamento. Nós temos vontade e Deus também tem vontade, irmãos. Vontade. Veja que Jesus, irmãos, o meio nazareno, aquele que é o exemplo para nós, ele mesmo disse, São João capítulo 13, verso 15, eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, irmãos, ele nos mostra, irmãos, que há uma vontade do Pai, uma vontade de Deus. Veja que no capítulo 6 de Mateus, quando ele ensina sobre o modelo da oração, ele vai ali falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então veja que ele está mostrando que o Pai tem uma vontade, irmãos, e não obstante Deus ser soberano, como eu disse, ser transcendente, ser um criador, ter o domínio sobre tudo, ser poderoso, ser onipotente, onipresente, onisciente, ser imortal, ser na verdade imutável, não obstante todas essas características que mostram quem é Deus, irmãos, todavia ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele nos dotou também de uma vontade. Ele colocou em nós também uma vontade, e Ele não vai nos obrigar a tomar uma decisão que não seja a nossa vontade. Todavia, a vontade dele sempre vai ser melhor para nós. Então Jesus, irmãos, ele vem, nós sabemos dos eventos sobre o cristianismo, sobre Jesus, ele na verdade preexistindo, sendo Deus, ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes ele aniquila-se a si mesmo, ele toma a forma humana e como homem, ele é obediente até morte de cruz, não é? Ele se submete, como vimos hoje na escola dominical, o verbo se encarna, agora nós vemos a glória do unigênito do Pai, ele habita aqui, ele é nascido como homem, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e agora, ao nascer, ele vive aqui neste mundo, ele tem a sua vida, ele tem o seu ministério, ele tem o seu batismo, ele tem, o primeiro batismo, depois o ministério dele, ele tem na verdade a sua vida, que não é muito longa, é um espaço, o eterno entrando no tempo, irmãos. Veja, Jesus ele entra no tempo nosso, no Cronos, ele entra no nosso tempo, vive um período aqui, e no período que ele vive aqui, irmãos, ele agora está caminhando, mas quando ele sai da glória, ele já sabia qual era a finalidade dele, pois ele era o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o plano já estava elaborado, e ele já sabia, na verdade, a vontade do Pai. A vontade do Pai é: você vai para a cruz, você é o Cordeiro que vai ser imolado, você vai receber sobre ti todos os pecados de toda a humanidade, e o que mais doeu em Jesus não foi os cravos, o que mais doeu em Jesus não foi a coroa de espinho, o que mais doeu em Jesus não foi a lança que lhe furou o lado, o que mais doeu em Jesus foi quando ele percebeu que perdeu a presença do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi a maior dor que ele sentiu, mas sabendo de que tudo isso ele tem que passar, todavia agora como homem, ele faz essa oração ao Pai, dizendo: o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ele mostra aqui o Pai de glória, ele fala: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade. Quando os discípulos estão ali atrás de comida, e vão procurar comida, e eles encontram, e quando eles voltam, mestre daquele momento, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele sabia que ele estava aqui
para cumprir a vontade do Pai. Todavia, ele também tinha a vontade dele. Jesus, ele não foi um mártir. Jesus, ele não foi obrigado a ir para a cruz. Ele não está ali no Getsemane dizendo, eu tenho que ir para lá fazer o quê? O homem pecou. Agora não, irmãos, ele estava ali por voluntariedade, irmãos. Ele estava ali na figura que Abraão ali está com Isaac, irmãos. Veja que Jesus fala lá em João 8,58, né? Abraão exultou em ver meu dia. E quando que ele viu o dia de Jesus? Quando Jesus está ali, quando Abraão está ali no monte em Moriá, e ele pega o menino e sobe com o rapaz ali que era um adolescente e que podia fugir de Abraão. Abraão já tinha mais de 100 anos, irmãos, e o rapaz tinha em torno de 16 anos de idade. E agora eles estão caminhando, irmãos, indo para o sacrifício, o pai e o filho, os dois ali calados, no silêncio. Veja que quando Jesus está no Getsemane, não há um silêncio, não há um diálogo, o pai não está falando com o filho. E quando Abraão está chegando ao lugar do sacrifício, Isaac, irmãos, que conhecia, que por vezes já tinha visto o pai oferecer sacrifício, ele olha e diz, meu pai. E Abraão diz, eis-me aqui, meu filho, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão, irmãos, ele olha e diz para si, Deus proverá do cordeiro. Agora ele chega em um lugar determinado, o altar é montado, o menino, ele não corre, ele não foge, ele se entrega ao pai, o pai prende ali as mãos, coloca no altar. Ele sabia o que o pai ia fazer, ele sabia que o pai iria imolá-lo, iria oferecer em sacrifício e depois queimá-lo em holocausto. Mas quando Abraão vai fazer aquilo, e ele ia fazer, pois a Bíblia diz em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que Abraão cria que Deus, mesmo da cinza, poderia suscitar o seu filho. E quando ele pega o cutelo para descer no filho, fazendo a vontade de Deus, quando ele vai fazer aquilo, Deus que não quer sacrifício humano, ele olha e diz lá de trás, Abraão, não faças tal. Agora eu vi que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E quando Abraão olhou para aquilo, ele viu ali um carneiro amarrado nas pontas, colocado no lugar do menino que ali estava. E Abraão então ele viu o cordeiro na cruz, o substituto que entrou no meu, no teu, no nosso lugar ali para ser sacrificado. Agora Jesus, irmãos, ele está nessa posição, ele está ali para cumprir a vontade do Pai. É a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus, irmãos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas ele não diz que não tem um preço, ele não diz que não há uma dor, ele não diz que não há um sacrifício. Tanto que no verso 1 de Romanos 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável. Ela é, irmãos, por isso é bom nós vivemos a vontade de Deus, ainda que haja um não, irmãos. Veja que aqui, quando Jesus está orando, o silêncio era um não. O não ele já tinha, o não ele já viu. Sabe quando a gente vai pedir um favor para alguém e alguém fala, mas eu estou meio receoso. Um não você já tem, o silêncio é um não. E quando Jesus está orando, irmãos, ele sabia, irmãos, que sendo ele Deus e estando ali junto na Trindade, antes de se humanizar, ele sabia que para Deus não é impossível. Ele podia lembrar como estando ali junto, quando ele chega para Saraí, e Saraí ri quando ela ouve Deus falando com Abraão, Abraão, Saraí vai ficar grávida, e Saraí ri dentro da tenda. E aí o Senhor diz, por que riste, Saraí? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não há nada difícil para Deus, irmãos. Deus, na verdade, ele tem todo o poder, irmãos. Veja que Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz, ainda antes, diz Deus, que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ele me impedirá. Ninguém pode impedir. Veja que Jó, irmãos,
um dos livros mais antigos da Bíblia, Jó, ele vai dizer: eu bem sei que nenhum dos teus intentos podem ser impedidos. No Novo Testamento, quando o anjo se revela para Maria, e Maria está ali, e o anjo mostra para ela o que iria acontecer, e ele diz: olha, para você saber que é Deus, e que Deus não tem problema nenhum. Olha, veja bem, Isabel, tua prima, já é o 6º mês que ela está grávida, para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus não há impossível. Jesus sabia que Deus podia, irmãos, mudar aquela situação, ele podia mudar o quadro, ele sabia que se o Pai quisesse, ele podia. Todavia, ele não estava ali para fazer a vontade dele, e quando ele fica em silêncio, ele entende: não, a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que eu vá para o Calvário, a vontade de Deus é que eu tome o cálice, a vontade. Então levantemos-nos e vamos ao encontro da vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, na minha vida, na tua vida, muitas vezes Deus vai nos dizer um não, irmão, muitas vezes, e nós temos que glorificar a Deus pelos não que Ele diz, porque cada não que Ele disse para mim, para você, é Ele cuidando de mim, aleluia, cuidando de você, glória a Deus, cuidando da minha vida, Ele glória a Deus. Nós não entendemos: Senhor, eu quero isso, meu filho, não é isso que eu quero para você. Sabe por quê? Porque a minha vontade ela é boa, porque a minha vontade ela é perfeita, porque a minha vontade ela é agradável. Oh meu irmão, oh minha irmã, que coisa boa é quando nós entendemos que ficamos dentro da vontade de Deus. Nesses quase 37 anos, 36 para 37 anos servindo a Deus, quantas vezes eu fiquei frustrado de não ver a minha vontade acontecer, quantas vezes eu orei e não aconteceu o que eu queria. Alguém que partiu, alguém que perdeu, na verdade, um emprego, alguma coisa que acontecia e eu não entendia, mas depois lá na frente eu entendi, era a vontade de Deus, era o plano de Deus. Eu me lembro, irmãos, da primeira alma que eu ganhei para Jesus, irmãos. Aquele rapaz, ele vivia na vida junto comigo, ele em 89, quando Jesus me salvou, houve uma repercussão ali onde a gente vivia, devido ao modo de vida que a gente vivia, e alguns amigos não precisavam nem pregar para eles, era só eles olhar e dizer: aconteceu alguma coisa na vida do Ricardo. E esse amigo, que era o Luiz, esse rapaz, irmãos, ele na verdade, ali eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes para ele. Em determinado momento, irmãos, esse rapaz é acometido de uma enfermidade, irmãos, e nós ali, irmãos, juntamos um grupo de irmãos, pastor Manuel ainda também jovem, e nós ali começamos ali a cuidar daquele irmão, e ele foi detectado que ele estava com uma doença incurável, irmãos, e nós fomos ali no hospital. Alguém veio: olha, o Luiz, ele quer que você vá lá falar de Jesus para ele lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, ele estava em estado terminal, era pele e osso, irmãos. Aquele rapaz estando ali, eu comecei a falar para ele de Jesus, eu comecei a falar para ele do amor de Deus, e ele não resistiu à graça, irmãos. E lá em cima daquela cama, aquele corpo, irmão, quase morto, ele começou a chorar, ele se sentou, ele disse: Ricardo, Jesus perdoa todos os meus pecados, perdoa, ele salva minha alma, salva, então eu quero aceitar ele. E ali eu falei: não, eu quero descer da cama. Ele desceu ali aquela maca, dobrou o joelho ali no hospital, beneficência portuguesa, e ali ele confessou Jesus como seu Salvador. Irmãos, ali começou uma batalha. Passado um pouco tempo, irmãos, ele teve uma melhora considerável, e ele teve uma alta, e nós começamos a orar por ele, para Jesus realizar um milagre na vida dele e curar, irmãos. E ele ficou bem. Agora ele acompanhava ele, nós entregamos por ele. Ele tinha uma bolsa tiracol, tinha ali uma Bíblia, tinha ali folheto, aonde ele passava e entregava folheto. Mas, irmãos, em determinado momento ele teve uma caída novamente naquela enfermidade, e nós, irmãos, íamos orar. Eu subia no monte, eu ia para a consagração, eu jejuava por aquele irmão, e não só eu, mas um grupo de irmãos. E agora, irmãos, parece que não ia acontecer nada, irmão. Nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, e de repente, num daqueles dias, antes que Deus ali realizar o que ele queria realizar, nós estamos orando por ele naquele leito de hospital. E quando estamos orando, irmãos, Deus toma uma daquelas irmãs que está ali e começa a falar conosco e diz: olha, esse é um soldado para mim, dizia Deus naquele dia. Ele é um soldado para mim, e ele já está pronto. Não vou curá-lo, porque se eu curar,
ele vai se perder da minha presença. E hoje ele está pronto para a minha glória. Preparo ele, conte os dias e vou levá-lo para a minha glória. Não deu outro, irmãos. Passado pouco tempo, Deus não fez a minha vontade. Deus não fez a vontade daqueles irmãos, mas ele fez a vontade dele. Glória a Deus. Deus, irmãos, ele faz aquilo que é melhor para nós. Ele faz aquilo que glorifica o seu santo nome. João, na sua epístola universal, no capítulo 5, ele diz: se nós orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve, irmão. É segundo a vontade dele. Por isso, quando você for orar, irmão, não importa o que for, ore segundo a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Deus, ele conhece, irmãos, o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia daqui uma semana, daqui um mês. Oxalá, meu irmão, minha irmã, que a vontade de Deus prevaleça na minha e na tua vida. A vontade de Deus, irmãos, que é maravilhosa. E qual é a principal vontade de Deus, irmão? Qual é o principal querer de Deus? É salvar a humanidade. Esse é o propósito de Deus. Deus não está preocupado com alguém que está enfermo, ainda que ele ama a sua criação. Ele não está preocupado com alguém que está ali na Cracolândia, está vivendo pela rua, não, irmãos. Ele está preocupado com a alma. Ele está preocupado com a salvação daquela pessoa. Veja que Jesus, irmãos, ele vai contar ali uma parábola para os judeus, e ele diz assim: que havia um certo homem, um fazendeiro, que tinha ali uma colheita muito grande para fazer, e ele percebe que o celeiro que ele tinha não era suficiente, na verdade, para guardar tudo aquilo que ele havia plantado. Então ele diz: eu vou derribar esse celeiro, eu vou fazer um celeiro maior e vou ali depositar todos os meus bens. E ele fez isso, irmãos, diz a Bíblia. E agora, no celeiro pronto, cheio, ele entra lá e diz assim, olhando para tudo: alma come, alma bebe, alma folga. E aí por detrás dele o Senhor disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E Jesus conclui dizendo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vontade de Deus, irmãos, ela é soberana. A vontade de Deus, ela vai além de uma vida aqui neste mundo. A vontade de Deus, ela aponta para uma eternidade. Jesus não veio para esse mundo para fazer a minha vontade. Ele não veio a esse mundo para enricar ninguém, irmão. Não obstante o Evangelho nos proporcionar uma vida melhor, e não é dúvida, só olharmos para a nossa vida, quem nós éramos, irmãos, e quem nós somos. Olha a vida que a gente vive hoje, irmão. Quando eu olho para a minha vida e para a minha família, nós tínhamos tudo para dar errado, irmão. Tínhamos tudo para viver uma vida miserável, mas Jesus, ele veio a minha vontade. Eu quero salvar vocês, eu quero libertar a vida de vocês, e junto com a salvação vem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas qual é a vontade de Deus? Paulo fala a Timóteo, qual é a vontade de Deus? Ele vai dizer que a vontade de Deus, ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Veja, meus amados irmãos, que a vontade de Deus é salvar, irmão. Ele quer salvar a humanidade. Lucas vai narrar Jesus entrando na casa de Zaqueu, e ele completa ali o texto no capítulo 19, verso 10, dizendo que o Filho do Homem, ele veio buscar, é salvar o que se havia perdido. A vontade de Deus é salvar o homem, irmãos. Ele não mandou seu filho aqui neste mundo para sofrer, para padecer, na verdade para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer. Não, ele fez tudo isso com a vontade de salvar a humanidade. Ele fez tudo isso olhando para o homem perdido, andando lá no espaço ao caminho da perdição. Ele disse: eu vou enviar o meu filho. E qual é a tua vontade? A minha vontade é salvar todos os homens. E quem são todos os homens? Os brancos, os negros, os vermelhos, amarelos, os pobres, os ricos, os que são, os que não são, os que têm, os que não têm. É todos. O plano de Deus é para toda a humanidade. Por isso o textual da Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
capítulo 17, versículo 31, ele vai dizer ali que Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, convida todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. A vontade de Deus é salvar o homem. Deus enviou o seu Filho, e a vontade do Filho não é que eu tenho uma geração de última geração, não é que eu tenho um carro que é melhor, não é que eu tenha uma vida abastada, não. A vontade de Deus primordial é salvar o homem perdido, é resgatar o homem, é buscar a ovelha perdida, é resgatar aquele que um dia esteve na presença e agora se afastou. E eu não estou falando de crentes desviados, eu estou falando da humanidade. A humanidade está longe de Deus, e Deus olhando no céu, Ele olha e diz: a minha vontade é salvar a toda a humanidade. Veja o que Ele diz através do profeta Ezequiel: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta, ele se arrependa. A vontade de Deus, irmãos, era de salvar o homem. A vontade de Deus, quando Ele me via caído lá nas drogas, no submundo que eu vivia, querendo dar cabo da minha própria vida, não era me levantar e me dar uma vida melhor financeira, não era me levantar e me dar uma vida material melhor, não era me levantar e fazer de mim uma grande personagem nesse mundo, não. A vontade dele era dizendo: eu quero te salvar, eu quero te levantar, eu quero te libertar, eu quero transformar a tua vida, eu quero fazer de você uma nova criatura, eu quero fazer de você algo glorioso, eu quero fazer de ti a imagem e a semelhança. Meu Deus, aleluia, Jesus. Hoje nós temos, irmãos, alguém pregando aquilo que os homens querem. Irmãos, o Evangelho não nos isenta também de ser abençoado. Eu volto a dizer, quantas bênçãos Deus tem dado a nós, irmãos. Quantas, olha só de nós estarmos aqui, que coisa maravilhosa, irmão, que coisa gloriosa, quão grande é o nosso Deus, tão maravilhoso, irmão, que não precisa de nós para nada, irmão. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, mas quando Ele olhou lá do céu, Ele disse: eu vou aplicar a minha vontade na vida do Ricardo, eu vou aplicar minha vontade na vida do João, eu vou aplicar minha vontade no Manuel, eu vou aplicar minha vontade ali, naquelas pessoas ali, nações unidas. Eu vou gerar a eles, eu vou fazer conhecido deles a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agora. Está passando pelo amargo. Você pode até estar agora atravessando desse deserto, não é morada para crente, é só uma passagem. Mas depois do deserto tem porta aberta, tem milagre, tem cura, tem graça, tem ajuda do Espírito Santo, tem milagres. Aleluia. Veja, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós busquemos primeiramente o seu reino, a sua justiça, e todas estas outras coisas nos serão acrescentadas. É por isso que a ansiedade, irmãos, a doença do século, não é? Doença psicossomática, doença da alma, ansiedade, estresse, depressão, aflição, agonia, não ajuda em nada o crente, irmãos. Por isso Pedro já dizia: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, nós passamos por adversidade. Veja Jesus, o maior exemplo, Ele está no Getsemane. E um dos escritores, um dos evangelistas, vai dizer que a aflição era tão grande que seu suor, diferente do meu, que está aqui escorrendo no meu rosto, de tanta agonia, se transformou em grandes gotas de sangue. Tamanha a aflição. Isso é provado pela ciência, que alguém no ápice de uma aflição, ele pode fazer os seus poros, ao invés de mandar para fora o suor, ele começa a mandar gotas de sangue. Jesus estava em plena agonia, diante de um grande sofrimento, irmãos. É interessante esse texto que nós lemos, irmãos. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus, irmãos. Ele estava ali disposto a fazer aquilo que o Pai queria. A minha vontade, a minha comida, a minha bebida não é minha, mas a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E fazer a vontade daquele que enviou não nos isenta de luta, não nos isenta de prova. Eu vi aqui o canto que cantamos no barquinho: posso
porque Jesus falou: entra no barco e vamos atravessar para outra banda do mar. Eles estavam na vontade de Deus, e estar na vontade de Deus não nos isenta, irmão, de passar por aflição, por passar por agonia, o sofrimento, a dor, a luta, a angústia. Nós não estamos dentro disso. Porém, a Bíblia vai dizer, irmãos, olha o verso 42, após Jesus orar, o que aconteceu? Em meio à agonia, quem faz a vontade de Deus não está só. Quem faz a vontade de Deus tem Deus que não abriu mão dele, que não deixou só. Diz o texto: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele não estava só. Fazer a vontade de Deus nos custa algo, irmãos. Não estamos falando de salvação. A salvação é um ato da graça de Deus e já está consumado na cruz do Calvário. Nós estamos falando de vida com Deus. Nos custa alguma coisa. Não é esse evangelho barato aí, de uma graça, hipergraça, em que Jesus já morreu pelos meus pecados, passado, presente e futuro. Não! Por isso Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Nessa jornada em fazer a vontade do Pai, muitas vezes nós vamos precisar de um conforto, de um consolo, de alguém que, quando vê que nós, veja que Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor, é a tua. E o Pai viu ele ali em agonia, o Pai viu ele ali transformando-se seu suor em lágrimas ou em gotas de sangue. O Pai viu, mas viu que ele permaneceu. Ele estava com firme propósito. O meu objetivo não é para mim, não é me glorificar, não é aparecer, é Ele, porque dele, por Ele. Glória a Deus. E quando o Pai viu aquele, viu o estado que ele se encontrava, ele veio ao encontro dele e disse: vai lá, anjo, vai lá, você é ministrador. Ele: vai lá, anjo, ministra ali e conforta, e consola ali, e consola o meu filho. Eu quero te dizer, irmãos, que nós cremos nos anjos. Nós cremos, irmãos, que Deus tem um exército a favor da igreja. Além de ter o próprio Deus, além de ter o Espírito Santo Consolador, há anjos de Deus que trabalham em meu glória. Veja que a tarefa de Jesus não foi fácil desde o começo. Mas quando ele está no deserto, depois de vencer o tentador, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, irmãos, que vencendo o tentador veio o anjo e o serviu. Quem faz a vontade de Deus não está isento, irmãos, de adversidade. Não está isento, às vezes tem que ouvir o não. E o não muitas vezes nos surpreende. Porque nós às vezes somos como meninos mimados, que queremos que Deus faça tudo o que nós queremos. E se Deus não está fazendo aquilo que você quer, não fique triste não. Ele está te dando uma outra oportunidade, porque o que Ele tem é bom. Só para dizer, teve muitos não de Deus que eu não entendi há momento, mas depois eu vim compreender que foi o melhor para a minha vida. Quantas coisas que eu não convém dizer aqui, irmãos, na minha vida, seja no ministério, quantas coisas aconteceram que quando eu estava passando eu não entendia, eu não compreendia, mas eu falava: Senhor, ainda que haja frustração, ainda que haja decepção, eu não crio no Senhor por emoção, eu crio por convicção, então me ajuda. E Ele veio da minha debilidade, Ele mandou ali, ou a sua graça, ou o teu Espírito, ou os seus anjos, e me confortaram, e me ajudaram. E não é diferente para você nessa noite. Ele te conhece, e nessa noite Ele trouxe aqui para dizer: eu tenho conforto para você, eu tenho consolo para você. A vontade de Deus é boa. Glória a Deus. Quantas vezes indagamos, irmãos, alguém que perde um ente querido? Por que Deus? Porque era a vontade dele. Por que Deus, eu perdi aquela porta de emprego? Por que Deus não deu certo aquele negócio? Porque a minha vontade é diferente. Sabe quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos? São João capítulo 13. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser ali, passar pelo Getsemane, ele está preparando os discípulos. É a última ceia. E quando ele está com os discípulos, ele vai lavar o pé dos discípulos. E Pedro: não, meu pé o senhor não vai lavar não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte. Então eu vou lavar tudo. Não, tudo não, é só os pés. E Jesus, ele diz: o que eu faço agora, você não entende, mas
saberás depois. Verdade. Isso é uma realidade para a nossa vida, irmão. Tem muita coisa que Jesus faz agora que eu e você não entendemos. E talvez nessa vida nunca entenderemos. Mas quando chegar lá, Ele vai dizer que daqui, sabe por que era não? É porque eu tinha uma coisa não. Era porque eu tinha uma coisa que você ia perder. E eu não te fiz para perder, eu te fiz para ganhar. Ele tem uma boa vontade. Aleluia. A vontade dele é boa. Irmãos, é assim que ocorre, nós temos que entender. E às vezes, irmãos, Deus nos prova até um não. Às vezes Ele vai até fazer a vontade dEle entrelaçar com a nossa, mas Ele quer descobrir o meio do teu coração. Ele quer mostrar o que está lá dentro. Veja, meus amados irmãos, Deus disse para Oséias: olha, eu vou atrair o meu povo ao deserto, e lá eu lhes falarei o coração. Mas quando olhamos para o Pentateuco, nós encontramos Deus levando o povo para o deserto para mostrar o que estava dentro do coração deles. E às vezes Deus Ele faz isso para ver a nossa fidelidade. Não obstante Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, mas Ele quer mostrar para nós. Ele quer mostrar que o caminho da obediência, da vontade dEle, ainda que tenha alguma perda para nós, e nós cedemos à vontade dEle, Ele vai fazer alguma coisa maravilhosa por nós. Algo glorioso. Quantas coisas ocorreram na minha vida que Deus, a primeiro momento Ele dizia não, ou Ele não respondia, eu não entendi. Quando eu pensava, não, porque você fez a minha vontade? Lembra de Abraão? Porque você trouxe o seu filho? Porque você não, na verdade, não poupou o teu filho? Porque você mostrou que me temia? Então eu vou fazer diferente, eu vou pôr um cordeiro aí e vou fazer a minha vontade prevalecer sobre a tua vida. Deus, dentro da vontade dEle, irmãos, Ele tem muitas vezes isso para nos cuidar, irmãos. Glória a Deus. Por isso Glória a Jesus, Deus. Ele, como um exemplo maior para nós, Ele vai dizer: seja feita a tua vontade, despedaçado, com a alma angustiada, com a alma ferida, com dor. Esse que dizia: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora ele está despedaçado, mas mesmo despedaçado, ele diz: faça a tua vontade, Pai, faça o teu querer, ó Deus, faça a tua vontade. A vontade de Deus para a tua vida é coisa boa, a vontade de Deus para a tua vida vai te fazer cantar, a vontade de Deus para a tua vida vai você viver um estado diferente. Algo glorioso. Por isso nessa noite, Glória a Deus. que eu e você possamos entender Glória a Deus. que Deus, Ele tem um caminho perfeito. Glória seja. Jesus, aleluia. Salmo 18, verso 30 diz: o caminho de Deus é perfeito. Que Deus, Ele pensa diferente, não é caminho de, não é pensamento de mal, não, é pensamento de bom, é de paz, para lhe dar o fim que Ele deseja. Deus, Ele tem uma vontade boa para a minha vida e a tua vida, e começa pela salvação, e abrange toda a nossa vida. E quando eu cumpro a vontade dEle de buscar o reino, pode ficar tranquilo, irmãos, pode ficar tranquilo. Davi dizia: eu fui moço, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência buscar o bom. Quem faz a vontade de Deus, quem busca o reino de Deus, quem faz o querer de Deus, fique tranquilo, Ele cuida. Esse mesmo Davi dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu quero te dizer uma coisa: pelo Espírito de Deus, tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado pão? Tem te faltado água? Eu não tenho cuidado de ti e dos teus? Então levanta a tua cabeça, faz o meu querer. A se colocar de pé. Glória a Deus. Talvez você não entenda o que você está Glória a vivendo. Deus. Talvez você não compreenda. Glória a Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa para a tua vida. Glória a Deus. Ela é perfeita. Aleluia. Ele está no controle. Você não entregou o caminho para Ele? Você não entregou a tua vida para Ele? E por que você está aí questionando? Fique tranquilo. Ele está no controle. Ele conduz, Ele guia, Ele direciona, Ele faz, Ele direciona, Ele está no controle. Tudo está na mão dEle. Não se preocupe. Ele está no controle de tudo. Ele vai preparar tudo. Ele vai conduzir tudo. Deixa tudo na mão dEle, que Ele fará o melhor. Glória a Deus.